hoje aqui com Mário Machado, da Invest Smart. Seja muito bem-vindo, Mário. O Mário é nosso parceiro e nós também somos parceiros dos projetos que ele tem desenvolvido, e é por isso que a gente quis que ele viesse aqui nesse bate-papo aqui da Casa Cine, né, trazer um pouco da sua experiência e da importância de se produzir conteúdo, Mário. A gente tem acompanhado não só aqui nos bastidores, né, gravando junto contigo, né, te entregando material, te entregando conteúdo, mas tem acompanhado também as suas redes sociais, né, e temos visto assim que tem sido bastante relevante, tanto os temas, os assuntos que você tem no canal, né, no seu canal, Conexões VIP, né, para quem quiser seguir aí, Conexões VIP, e também como tem crescido, né, Mário? Então, como eu falei no episódio anterior, nada melhor do que a própria pessoa, né, contar pra gente como que tudo funciona e a importância disso. Mas antes eu queria que você, né, fizesse uma breve apresentação, Mário, sobre o que você trabalha, o seu trabalho e o nicho, né? O seu público. Tudo bem, obrigado primeiro da presença, né? Da oportunidade de ter sido entrevistado hoje, né? Geralmente eu que entrevisto. É verdade. Né? E agradecer também a parceria que nós temos aí de patrocínio e tudo com Conexões VIP. Então, para quem não me conhece, meu nome é Mário Machado. Eu sou gestor, sócio e assessor de investimentos junto à Invest Smart, que hoje é o maior escritório da XP Investimentos no Brasil, né? E estou desde 2016 praticamente exercendo isso como profissão. Teve uma transição de carreira ali no começo, né? Mas hoje eu tenho isso muito claro para mim, que é o que eu quero da vida, é o meu projeto, é o projeto de expansão. Inclusive a produção de conteúdo veio justamente para impulsionar nesse sentido, né? E o que eu posso dizer? Hoje eu tenho equipes no Paraná e fora do Paraná, né? Tenho, salvo engano, 36 pessoas na equipe hoje, né? Mais a metade já está fora da cidade. E por várias necessidades, sejam necessidades comerciais, sejam necessidades de treinamento, né, que eu tenho, a produção de conteúdo ela se tornou peça-chave, né? Eu vou dizer que não está ainda, por ser muito perfeccionista, né? Mas não está daquela maneira que eu queria, assim, de nossa, tá estourando. Só que quando a gente começa a ver e procurar dados de mercado, por exemplo, fiz algumas pesquisas para entender como que era a média de conversão em canais do YouTube, etc. Eu vejo que eu estou com números muito bons, né? E para que eu uso a criação de conteúdo? Basicamente, eu lembro que quando a gente falava da internet lá atrás, que, poxa, você faz um negócio, fica lá a vida inteira e você não tem mais trabalho e isso vai virar uma renda passiva, né? E como que eu comecei até o trabalho com vocês, foi uma necessidade que eu tive. Primeiro que me chamaram para um podcast ali no Embix, né? Eu gravei lá no estúdio antigo. Falei, pô, Esdras, né? Será que dá para eu gravar alguns conteúdos que eu preciso, porque eu não aguento mais fazer reunião, né? Eu fazia na época, acho que 36 reuniões por semana, repetindo sempre a mesma coisa, né? Eu já estava saturado daquilo. E sempre as pessoas com as mesmas perguntas, fazendo tudo e eu tendo que repetir tudo. Poxa, eu não estou sendo eficiente com o meu tempo. Então, procurei vocês e resolvi gravar. Né? Eu fiz um compilado de tudo que tinha de dúvida, de tudo que eu sempre repetia. E fiz esse compilado. Esse compilado virou alguns cortes de vídeo, né? E esses cortes, eles fazem parte do nosso processo de contratação, que a pessoa tem que ver aqueles vídeos antes de ter uma conversa. Porque daí eu poupei, vou dizer, se eu fazia 36 reuniões por semana, isso dava, sei lá, daí fora intervalos, mas eu ocupava quase 70% do meu horário útil fazendo reuniões. Isso encurtou muito o caminho e hoje eu faço talvez 6, 8 reuniões de meia hora, que antes era 1 hora, né? E eu consegui gerar essa otimização de tempo. Por quê? Primeiro, porque eu não precisava repetir tudo. Segundo, porque tinham coisas que eu falava que eu sabia que descartava da contratação que eu queria fazer de pessoas. Descartava pessoas curiosas. Então eu comecei a colocar tudo isso montando um roteiro para justamente, cara, se for sair, saia, né? Saia logo, para a gente não perder tempo, né? E otimizei. Inclusive eu vou precisar. Agora a gente conseguiu crescer muito rápido nisso,
né? E eu vou precisar reestruturar alguns materiais. Tanto que estou vendo faculdade online para treinamentos, que é uma próxima etapa. Mas assim, eu saí de um quadro de 8 pessoas em agosto do ano passado, a gente não chegou em agosto ainda e eu estou com 36. Tiveram alguns turnovers, né? Pessoas que saíram, às vezes o processo de contratação no início foi, às vezes, não tão rigoroso, mas eu consegui gerar uma velocidade muito grande, eu consegui gerar uma otimização de tempo muito grande. E também acho que é importante eu conseguir transmitir um profissionalismo, não que não faltasse, só que aquele cuidado de você, poxa, o cara gravou, o cara editou, né? O cara né, na verdade. Tive esse trabalho de desenvolver tudo isso e, de certo modo, acaba virando como que eu posso dizer? Um certo portfólio da empresa, né? Para você contratar. Então, a primeira etapa que eu tive na geração de conteúdo foi justamente nesse sentido, muito mais por uma necessidade e uma urgência que eu precisava resolver. Então, a gente pode dizer que foi o principal motivador para você iniciar o processo aí de produzir conteúdo, foi gerar essa otimização de tempo e custo também, né, Mário? Porque acaba 36 reuniões por semana, acaba gerando custo alto. Custo emocional, custo humano, tudo, né? Eu poderia estar fazendo outra coisa. Exatamente. Tempo é o que não se pode perder, né? Tempo é muito caro, vamos colocar assim, né? Sim. Que bom, fico feliz, viu, Mário? Que às vezes o que precisa, né, é um pontapé inicial, né? E hoje a gente vê que você produz vários formatos, né? Você produz podcast, você produz outros vídeos educativos, né? Informativos acerca do seu trabalho, né? Também postagens diversas, né, nas suas redes sociais. E hoje, assim, Mário, qual que seria assim, o principal objetivo da produção do seu conteúdo? Do podcast, dos demais vídeos que você faz? Então, como eu comentei, eu tinha essa linha de expansão, né, de contratação de pessoas. Isso, de certo modo, já está incorporado dentro do modelo de negócio. Sempre que eu precisar, eu vou gravar conteúdo justamente por essa questão de economia de tempo. E até eu não comentei, treinamentos, né? Todos os treinamentos eu também fazia, passava o sábado inteiro dando treinamento, né? Então, agora com os vídeos, eu já pego as pessoas prontas depois de terem visto. E, enfim, aí sim eu entro, a gente inicia uma atividade humana mesmo para isso, que gera escala em todo negócio, toda empresa ela procura gerar escala. E uma vez feito isso, eu me deparei com uma dificuldade no âmbito comercial de acertar o público-alvo, né, que eu queria. Geralmente, quando a gente trabalha com marketing digital, especialmente no Instagram, que tem algumas conversões boas, né, eu não consigo, pelo menos no Brasil, limitar ou nichar muito o público. Eu não consigo procurar, por exemplo, de maneira assertiva, empresários, né, de 30 a 50 anos com faturamento de mais de 100 milhões ano. Eu não consigo achar isso. Né? E se eu uso algum tipo de limitação como cargo para trabalhar tráfego, eu vejo lá, tem um monte de gente que é CEO. Hoje o cara montou o CEO da pizzaria, o CEO do cachorro-quente. Então, a qualidade dos dados, às vezes, para trabalhar tráfego pago, não é tão assertivo. E tráfego pago, se você usa isso comercialmente e não tem, como que eu posso dizer, algum outro tipo de estratégia mais médio ou longo prazo, isso vira um custo infinito. Porque você vai ficar toda hora o lead vai ficar mais caro, toda hora você vai ter que pôr dinheiro, vão ter os concorrentes, isso aconteceu comigo lá no começo, vão começar a fazer, então isso deixa mais caro ainda o teu lead, a concorrência aumenta. Então precisava, de fato, de novo, por necessidade, montar outros canais de aquisição e que eu conseguisse nichar, né, o custo. Então, vamos supor que para eu trazer clientes, né, por campanhas, etc., que eu tenho um custo geral de, sei lá, 20 mil reais por mês. Tá? E esse custo é o que eu gastei naquele mês. Entende? Agora, se eu
sei lá, grava um vídeo, vamos supor que lá foi R$3.000 pra gente gravar uma sessão, fazer cortes, etc. Eu tive aqueles R$3.000 e eu tenho um conteúdo vitalício que vai girar na internet, seja por YouTube, daí dependendo da plataforma. Então, eu reduzo muito o meu custo, gero muita escala, quando eu comecei a fazer isso. E a ideia do podcast era uma ideia que estava enterrada na gaveta há uns 3 anos. Eu quis começar a fazer isso na pandemia, pré-pandemia, e daí veio a pandemia, enfim. Alguns projetos ficaram de lado. E eu iniciei as gravações, né, agora com vocês. E eu sempre quis ir para uma linha mais de empresários, né, empresarial. Como eu trabalho com investimentos, o público que eu procuro são os empresários. E com o podcast, o que acontece? Eu não posso, na internet, no tráfego pago, etc., eu montar uma propaganda que vai para um público amplo, que vai ter desde do colaborador até o empresário. Eu tenho custo para fazer tudo isso. E essa propaganda, ela não vai conseguir, na maioria das vezes, ser assertiva e pegar a dor daquele empresário, para daí ele clicar, para daí ele se inscrever e seguir todo o trâmite comercial. Então, eu montar uma campanha assim, na internet. Você que é empresário, invista comigo, né? Primeiro que o empresário que vai se inscrever nisso, geralmente vai ser um empresário pequeno, né? Isso se eu acertar o empresário. E o empresário, o executivo de uma empresa grande, ele não vai se inscrever nesse tipo de campanha. Então, eu tive uma dificuldade, e a ideia do podcast veio justamente nesse sentido. Então, eu vou produzir um conteúdo altamente, como que eu posso dizer, altamente rico, né? Um conteúdo muito rico, e esse conteúdo tem que ser direcionado para a produção, para o interesse dessas pessoas, porque eu vou atingir elas assim de maneira indireta. Então, hoje, a gente teve uma evolução significativa, especialmente no YouTube, né? E isso, além de eu gerar, como eu falei, esse material infinito, né, que eu posso usar para clientes, foi me abrindo portas, né? Abriu a porta de eu conseguir, por conta disso, ter contato com uma pessoa que eu precisava e não conseguia, às vezes por uma ligação fria ou uma indicação. Isso abriu portas porque eu tô, pelo menos na linha de abordagem que eu procuro fazer, eu entro numa linha de pessoalidade e procuro entrar numa certa intimidade gerencial ou pessoal ali com quem eu estou entrevistando, tão grande que abrem portas que às vezes não estavam sendo abertas. E sem contar isso, né, dependendo de quem eu escolho para participar, eu consigo otimizar a questão de como que eu posso dizer, de alcance, porque daí eu compartilho públicos, né? Eu consigo também me credibilizar e gerar maior autoridade para pessoas que não me conhecem. E o que mais? E o que eu achei mais legal, na verdade, no meio de tudo isso, que eu aprendi muito. Primeiro por questões de rotina, que eu tive dificuldades, desde ver o vídeo para fazer o corte. Eu lembro que o primeiro podcast que fui gravar, eu escolhi uma âncora, assim, né, que era o Oséias. Eu pensei, cara, o que eu vou falar com ele agora? E daí eu ficava com medo, assim, comecei também com roteiros, né? Ainda uso os roteiros, é importante ter algum tipo de roteiro, mas eu fiquei muito preso no roteiro. E curiosamente, eu estava vendo aqui, um dos vídeos dos cortes que foram gravados com ele está com 135 mil visualizações. 35 mil. 135 mil. O primeiro podcast, né? Isso. Então, teve toda essa questão da rotina, de eu me adaptar. Daí o primeiro que eu fiz com ele era teste, não sabia o que eu ia ter que falar. E daí quando eu fui gravar o segundo, eu percebi que tipo, não dava para seguir a mesma linha. Então eu fui construindo, né? E para quem quer construir conteúdo, é muito importante identificar qual que é o tipo de linha editorial que você quer seguir, né? Qual que é a sequência de conteúdos e a mensagem que você quer passar na sequência desses conteúdos e a imagem que você quer transmitir, né? Que é o posicionamento que o pessoal tanto fala hoje. Isso que eu ia te perguntar também, Mário, sobre essa questão dos temas, né? Que você escolhe. Como que você faz isso? Você já tem uma linha, assim, vamos imaginar uma linha de produção, né? Você já tem isso você elabora isso com muita antecedência? Ou você,
aleatoriamente escolhe, poxa, poderia convidar o meu cliente X ou Y para falar sobre o assunto tal? São os dois. Eu tenho uma linha mais formal, mais estruturada, como também tenho outras. Então, o último podcast que eu gravei, os primeiros foram assim, totalmente engessados, querendo seguir o script. Daí chegava lá com um script de 52 tópicos. E daí eu, poxa, era combinado às vezes gravar 1 hora, virou 1h30, teve casos que virou 2. Enfim, eu fui adaptando e vendo que na medida em que você vai repetindo, algumas coisas se tornam mais instantâneas. Essa pergunta aqui não é relevante para fazer, etc e tal. E o último que eu gravei fugiu muito da linha porque ele era com um consultor de venda de cereais, né, que é o José Gilmar. E qual que foi a questão? Eu não falei com ele as coisas que eu conversava com os outros empresários. Então, eu não perguntei para ele como ele delega, como ele contrata. Foram temas muito específicos do ramo de atuação mesmo. Puxando, nesse caso, uma linha para gestão de negócios, que é a linha editorial principal, né? E puxando uma linha para a questão de investimentos, como que eu protejo custos, etc. Teve outro modelo de podcast, outra linha que surgiu, que foi daí necessariamente de investimentos, porque tem os eventos que nós fazemos aqui, e pensei, poxa, vou começar a aproveitar esse pessoal que vem do Rio de Janeiro, vem de São Paulo, né, para eu gravar com eles. Então, tem até um dia 24 agora que a gente vai gravar para falar sobre blockchain, né? E daí a conversa, nesses casos, foi assim, já é algo da minha área, né? Então, uma conversa focada em investimentos. Eu tenho visão de qual que é o público, né? Então, quem que está comigo e quem que eu quero acertar. E eu direcionar isso de maneira, às vezes, um pouco mais, como posso dizer, lúdica. Não adianta eu querer discutir código do blockchain, por exemplo, né, que é uma estrutura que é usada no Bitcoin e tudo mais, porque não é o público amplo que procura. E quando você vai desenhar a sua estratégia de marketing mesmo, você vai ter etapas. Se você for acompanhar, por exemplo, Primo Rico, que eu acho que é uma referência, tem outras, o conteúdo era extremamente amplo, né? Extremamente amplo e extremamente informal. Hoje, se você for ver, ele foi afunilando esse modelo de conteúdo dele. E o que é o posicionamento? Cenários escuros, cor vermelha, cor branca, mesa redonda, né? Luzes quentes, com conteúdos que, inclusive, ele foi para uma linha um pouco mais religiosa, assim, ele tem falado muito de religião, de Bíblia, de judeu e etc. Então, ele foi afunilando o conteúdo de acordo com o que ele o que era o objetivo dele acertar, né? Da mesma forma que a gente vê, às vezes, as pessoas na internet fazendo qualquer tipo de vídeo só por alcance, né? Minha esposa me mostrou assim, tem um pessoal agora que põe uma furadeira no milho e tenta comer com a furadeira rodando. Daí, um caso, a pessoa perdeu o dente, e no outro caso, a pessoa perdeu o cabelo, né? Daí você pensa assim, poxa, o que teve na cabeça da pessoa para fazer isso? E ainda depois de ocorrer o acidente, ela ainda teve o trabalho de publicar e se desprestigiar para fazer isso. Então, o cuidado que tem que ter, e se o objetivo é uma linha mais profissional, é justamente definir esse posicionamento, porque posicionamento significa você colocar a tua imagem de acordo com aquilo que você quer receber em troca. Se você fica, às vezes, na linha de somente procurar audiência, vai ser muito comum você fazer macaquice para tentar alcançar público. Seguidores. E que muitas vezes não é o público que você quer. Exatamente, o público desqualificado, né? Você vai qualificar o seu público, você tem que nichar mais, igual isso que você está falando, né, Mário? Nichar, e para isso existem as métricas, né? E é um teste também, né? À medida que você vai produzindo o conteúdo, você vai sentindo, poxa, igual você falou, que antes o primeiro, sei lá, 1h30, 2 horas. Agora eu foco mais nas perguntas mais objetivas que eu quero fazer para o meu convidado. E você acabou de dar dicas valiosíssimas, Mário. A pessoa que vai nos ouvir ou nos assistir,
Eu acho que, assim, encurtou o caminho dela em 80% dos erros, né, que a gente comete quando inicia, né, a produção de conteúdo. Você já citou várias coisas aí que você fez e ajustes que eu acredito que pode ajudar muita gente que tem, inclusive, um projeto, mas ainda não tirou do papel ou da gaveta, né? Mas é por isso que é interessante trazer pessoas como você para conversar com a gente e nos contar, né, tudo que está acontecendo, Mário. Mário, e assim, sobre a publicação dos cortes, do conteúdo completo, dos seus conteúdos em geral, você tem qual que é a frequência que você acha interessante para você? A frequência que eu gostaria de fazer não é a que eu estou fazendo. Né? Como isso ainda não está, digamos, profissionalizado, não é o meu ganha-pão, etc. Eu comecei a estruturar os processos, tem terceirizados que estão entrando junto agora, porque de fato ganhou um corpo e faz sentido, como falei, profissionalizar mais a forma de fazer. Eu sou o tipo de pessoa low profile, que chamam. Eu não gosto de ficar... Eu, por mim, não teria rede social, sendo bem franco, porque eu gosto de ler. Inclusive, boa parte das inspirações para perguntas, né, como perguntou lá atrás, é justamente de leituras que eu tenho sobre gestão ou, sei lá, alguma coisa mais filosófica, e eu tento trazer, poxa, para esse cara que eu quero perguntar como que ele cria os filhos, porque, poxa, tem um caso ali massa e tal, né? Então, tem essa questão da profissionalização. O ideal é você conseguir postar pelo menos uma vez por dia, né? Depende um pouco, se pesquisar na internet, você acha, assim, algumas recomendações por tipo de rede social, o que você tem que fazer, né? E o que de fato ajuda a ter alcance é você conseguir fazer algo. O algoritmo do Instagram mudou recentemente, inclusive, mas é você conseguir fazer algo que gere engajamento. Então, às vezes a gente procura seguidor, daí volta aquela questão, né? Eu prefiro ter 100 pessoas no meu público e que 30 interajam do que eu ter 1 milhão de pessoas e 200 interajam. Isso significa que eu não estou me comunicando bem com o meu público e eu estou cheio de seguidor que às vezes nem está se importando com o meu trabalho. Então eu não vou ter um resultado lá na frente com isso. Então as postagens é importante com que sejam postagens frequentes. Do que eu estudei também é importante com que haja seja intercalado, na verdade, o profissionalismo com a parte mais informal, né? A gente vê isso muito no podcast do Flow, né? Que eles bombaram, né? E que mais? E comunicação com o público, né? Que acredito que eu ainda não estou nessa etapa. Hoje eu vejo pessoas me parando na rua ou às vezes num restaurante falando: ouvi você no YouTube e tudo mais, né? Isso é interação, só que o que eu dou de continuidade com isso que importa. Então, por exemplo, para fins de métrica de Instagram, eu responder a pergunta, eu jogar outra pergunta, eu de fato interagir com as pessoas, é o que vai de fato gerar a tal da viralização que tantos procuram. E o conteúdo precisa ser bom, né? A gente vê hoje muito na internet pessoas com produtos ruins com posicionamento muito bom. Então, se você conseguir ter um posicionamento mais ou menos com um produto bom, se torna muito natural as coisas acontecerem. Esse material que você tem produzido, Mário, vamos colocar o material em vídeo, né? Ele tem gerado engajamento com o seu público? Tem. Tem. Como que você tem feito... Como que você mensura o sucesso? Através desse engajamento ou você tem alguma outra métrica que você utiliza? É que tem que entender o que é o objetivo de cada um, né? O meu objetivo não necessariamente é ganhar seguidores, tá? Eu consigo aproveitar, né, como eu falei lá no começo, o conteúdo que eu estou criando para fins comerciais diretos de outro negócio. Entende? Então, o que eu tive de métrica? Poxa, eu estava conseguindo... com tráfego pago, né? Cerca de 100 seguidores por semana.
isso está acontecendo agora de maneira orgânica. Então, poxa, está funcionando, né? Então, e é interessante se fazer benchmark. Poxa, eu vejo que tem pessoas que montaram canais e estão, sei lá, 5 anos, e eu consegui, eu acho que chegou a 3 mil seguidores agora no YouTube. Tem, vou dizer, sei lá, 4 meses que de fato eu comecei a trabalhar com isso mesmo e ter uma consistência. Então, poxa, é um número bacana também. E esses testes de, poxa, eu vou patrocinar ou não, e você vê o quanto que isso interfere nos seguidores, que é o que eu procuro nesse momento, né? Isso interfere bastante. Outros pontos. O público que eu quero acertar. Então, se eu estou aqui na minha cidade e falaram que me viram, eu estou acertando o público que eu quero. Porque a pessoa que me falou é uma pessoa que tem uma renda per capita de mais de 50 mil. Esse cara eu quero que veja. Então, assim, não necessariamente a quantidade de seguidores que eu quero é o meu principal indicador. Então, até para investimentos a gente fala isso, né? Você nunca analisa um indicador de maneira isolada, né? Tem uma prática que eu tenho também junto com a questão da gravação, que infelizmente o CEO da Casa Cine ele nunca topou de fazer, que é os churrascos, né? Então, eu vou juntando as pessoas e utilizo, então são várias etapas no processo, não é pura e simplesmente a gravação, entende? E isso tudo vai me dando a ideia de as pessoas me procurarem para querer gravar é um indicador para mim fantástico, né? Muito mais do que eu ter curtidas. E eu penso assim, poxa, tem tanto conteúdo bom que eu vejo na internet, eu não curto, né? Às vezes porque, sei lá, se é no YouTube, Verdade. eu tô... Às vezes a gente assiste e não... Ou, sei lá, tô fazendo a barba, deixo o WhatsApp lá, o YouTube rodando. Então, o interesse que as pessoas geram de querer gravar comigo, às vezes de quererem pedirem perguntas, né? Ou de sugerir pautas, isso é um indicador de conteúdo, é um indicador de sucesso pro público e pro objetivo que eu quero alcançar. Eu ia te perguntar, né, se você percebeu alguma mudança significativa, né, após esse início, né, de produção de conteúdo no que diz respeito à captação de clientes, mas você já respondeu, né, que tem sido bom, né, que as pessoas têm, mesmo que você ainda não tenha atingido, eu acredito né, Mário, você pode me corrigir se eu estiver errado, mesmo que você não tenha atingido o seu objetivo maior, mas eu acredito que esteja caminhando para isso, né? O objetivo maior sempre vai ser o telefone tem que estar tocando toda hora com gente com muito dinheiro, né? Mas não é assim que a banda toca, né? Exatamente. Mas assim, o conteúdo, daí existem alguns conceitos de marketing, né? Que é topo, meio e fundo de funil. O que eu tenho muito bem definido é que o conteúdo que eu gero aqui com a Casa Cine, ele é um conteúdo de fundo de funil. Ele não é um conteúdo para acertar todo mundo, não é um conteúdo que todo mundo vai ter interesse. E dentro de quem eu quero acertar, eu tenho conseguido. Quando eu trabalho campanhas mesmo, a parte da internet, eu estou olhando lá topo e meio de funil. Então é um público muito mais amplo, né? E de novo, qual que é o posicionamento que você pretende gerar e quem que é o público com que você quer se comunicar. Mário, você pode compartilhar com a gente assim, alguma estratégia? Você citou várias agora há pouco, né? Mas para a gente ser mais específico, alguma estratégia para captação de clientes ou para aumentar o número de engajamento nas redes sociais que você utilizou nesse tempo que você começou a produzir? Você já mudou a sua estratégia algumas vezes. Uma delas, você pode compartilhar? Eu acho que a mais recente é justamente essa de mercado agrícola. Tá? Foi o primeiro que eu gravei. Pretendo gravar, acho que mais 2 ou 3 que estão em pauta ali. E eu percebi, daí existem algumas questões de mercado, né? Então, o pessoal está começando a colher e plantar agora. Então, pensei, vou aproveitar essa onda, né? Você perguntou de engajamento. Uma coisa muito importante é seguir as trends. Então, você tem que entender mais ou menos o que é trend e procurar usar as trends. Então, por exemplo, dado todo o conteúdo e considerando o que aparece para mim no Instagram e no YouTube,
faria muito sentido gravar uma coisa pensando na Argentina, porque isso está em pauta. Então, o que é usar trend? Eu tô nadando a favor da corrente. Então, a questão é que na internet as coisas acontecem muito rápido. Então, eu preciso identificar qual que é a corrente e surfar ela. Então, no Instagram e no TikTok isso fica muito claro, porque você vê assim, poxa, como eu falei, eu não sou muito assim, tanto de rede social, mas tem uma trend lá do videozinho de não sei lá o que, do meme que o pessoal grava. Às vezes você gravar isso pro teu negócio pode fazer muito sentido, dependendo do que você quer alcançar. E você pegou uma trend, né? Da mesma forma que eu pegar um tópico agora, estão falando de tributação de dividendos, etc. Essa é uma trend muito mais nichada do que eu fazer uma dancinha, né? Só que eu vou atingir um público específico. Então, na verdade, né, é quase como se fosse um processo de venda. Você tem que ter o produto, né, o serviço, e eu preciso ter alguém que queira consumir ou usar esse produto ou serviço. Então, para eu conseguir adaptar a estratégia, eu tenho que entender quem que é meu público, o que ele procura e o que eu consigo entregar. E você acha que o que você tem produzido tem educado o seu público e tem gerado autoridade para o seu ramo de negócios? Eu vou te dizer que tem, inclusive, me educado da forma que eu procurei fazer. Eu sempre achei muito legal a ideia de mentoria, né? Então, de ter mentores, tirar dúvida e, na verdade, é uma prática que quase não existe, né? Você compra um curso lá no Hotmart, vai ter uma coisa assim, de uma pessoa que, às vezes, nunca sofreu, nem pisou com os mesmos pisou nas mesmas pedras, né? Ensinando como fazer alguma coisa. E o que o podcast me permitiu é que eu consegui justamente utilizar esse conteúdo, né, para eu aprender coisas e falar sobre essas coisas com pessoas que eu sei que sabem mais do que eu. Inclusive é uma piadinha que eu fiz num dos que eu gravei, que eu queria ser a pessoa mais burra da mesa, né? Justamente para poder aprender e absorver coisas novas. Isso é mais do que uma verdade. Quando a gente está do lado de cá, né, Mário? A gente mais aprende do que... Né, isso também está sendo uma aula para mim, viu? Eu vou usar, viu, gente? Todas as dicas que o Mário deu aqui. Mário, maiores desafios que você tem enfrentado na produção desse conteúdo? Achar pessoas para entrevistar. Chega em como eu comentei ali no começo, tem pessoas vindo de São Paulo, tem pessoas vindo de Rio de Janeiro, tem pessoas que tem situações que eu preciso gravar online, porque eu não vou conseguir, de outra maneira, gravar com alguém no Mato Grosso, né, por exemplo. Então, achar o conteúdo bom, né, as pessoas boas para com quem gravar. E algumas questões de profissionalização que eu falei, como gestão de tempo, que é o, de fato, programar todas as postagens, fazer o social media, que o pessoal fala, né? Então, tá mais nisso. Eu sentar e gravar e entrevistar qualquer um hoje, eu faço isso tranquilamente. Definir uma pauta, também, isso é bem tranquilo. Agora, e até para mencionar, né? Algumas das dificuldades que eu tive no começo estavam especialmente nas questões de corte, né? Então, algumas coisas são, como que eu posso dizer? São naturais dentro da evolução e aprendizado de um negócio, né? Eu acho que isso nem vale a pena tanto aprofundar, mas ter um trabalho junto com a Casa Cine e vocês me ajudarem a fazer toda a parte de edição e cortes, né? Isso que me gerou muita escala, porque às vezes eu gastava o final de semana inteiro para ver um vídeo, chegar à conclusão de daí tinha que anotar qual segundo, quantos segundos eu vou cortar, né? E daí rever tudo de novo para ver se eu ia fazer de novo. Enfim, dava muito trabalho isso. Para não ultrapassar também o tempo. Porque daí tem que ser preciso, dependendo do vídeo, precisamente 60 segundos. Exatamente. E daí, senão, você não alcança determinadas métricas para viralizar e ter mais alcance. É verdade. E tendências de futuro, Mário? Como que você enxerga a comunicação dentro do seu ramo de negócio?
Eu vejo por mim mesmo, né? A maior parte das pessoas que eu sigo é porque geram informações que eu gostaria de aprender, né? É claro que nem sempre o pessoal vai dar a prata da casa, né? Mas imagine o seguinte, lá atrás, na época que Facebook era só o Facebook, só tinha o Facebook, eu lembro que eu gostava de usar o Facebook porque eu seguia jornais, etc., e eu marcava para receber publicações só daquelas fontes. E hoje a rede social, ela serve muito para isso. Eu quero receber uma informação, um conteúdo específico, eu vou na rede social, eu sigo essa pessoa, eu sigo essa instituição, e a ideia não é ficar vendo foto do pessoal fazendo churrasco no final de semana, mas é aproveitar isso de uma maneira, às vezes, mais útil, né, para com que eu consiga aprender também. Então, isso gerou também uma democratização, um acesso muito, muito fácil, né, e barato, né, quase gratuito praticamente, para ter acesso a conteúdo de alta qualidade, né, que eu consigo ver, sei lá, no sinaleiro. Né? Tô com o sinal vermelho lá, poxa, dei uma olhada aqui, esse aqui eu vou salvar porque é um conteúdo legal. Então, o conteúdo, na verdade, é uma coisa que todo mundo sempre procurou. Seja por livros, seja por jornais na época, ou revistas, que era uma coisa que tinha muito antigamente. E hoje ele está na palma da tua mão e você pesquisa do jeito que você quer. Então, é fundamental você ter produção de conteúdo, seja por questões de escala, né, de eu conseguir poupar meu tempo, como eu falei lá no começo, seja por questões comerciais, de eu encurtar alguns caminhos, eu posso gravar um vídeo e mandar para o cliente. E esse vídeo pode ser aplicado a vários outros clientes. E eu posso também aproveitar para autoaprendizado, nesse caso, como eu falei que eu faço, e posso aproveitar para gerar um posicionamento que é, digamos, a estratégia de marketing mais a longo prazo. Porque a partir do momento que eu tenho um posicionamento bom, as pessoas te procuram. E esse é o melhor indicador que se tem e o mais barato, inclusive. Você teve algum desses materiais que você produziu que teve algum resultado significativo? Não sei, às vezes de algum telefonema, alguém vir atrás. Eu não vou dizer assim de maneira muito direta, até por conta do sigilo do trabalho, mas por conta disso, já veio oportunidade de negócios de 18 milhões, de 80 milhões, de 120 milhões. Daí também não adianta você produzir conteúdo, ter um trabalho todo e não saber aproveitar depois. Exatamente. E isso também não acontece do dia para a noite. Né? Tem todo um trabalho que você faz e quando aparece uma oportunidade, geralmente as oportunidades grandes, elas têm um ciclo mais lento. Então, poxa, pode ser que demore 1 ano para fechar aquele negócio. Né? Mas ele me surgiu de uma maneira muito mais fluida do que eu ficar ligando, insistindo e tudo mais. Surgiu de maneira natural e até como parte da estratégia, algumas coisas como se fosse mesa de bar. Né? E isso torna muito mais fácil a troca de conhecimento, de experiência e abertura das pessoas com você. É verdade. Por isso que a gente fala que vou falar especificamente do podcast agora, que é um conteúdo humanizado. Né? Então, é um bate-papo, algo leve, que aí você acaba trocando experiência aqui, né? Você já me ensinou muitas coisas aqui que eu vou utilizar no meu dia a dia. Né? Então, por isso é tão escutado, tão assistido, tão buscado. Né? Você sabia que o nosso país é o país que mais consome podcast no mundo? Não sabia. Esses dados são desse ano, inclusive. Então, pensa, né? Que coisa mais bacana, né? Às vezes a gente acha assim, não, o podcast está chegando ao fim, né? Não, nem começamos a arranhar ainda, né? Tem muita coisa ainda que se compartilhar, que se falar. E aproveitar, né? Aproveitarmos aí que nós temos tanta coisa boa disponível. Mário, você quer deixar alguma dica para quem está iniciando ou ainda não iniciou o seu projeto? Uma dica de ouro do Mário, por onde começar? Eu diria que eu não acredito tanto em dicas, assim, porque
como que eu posso dizer? A excelência é alcançada com repetição de vários pequenos detalhes feito de maneira consistente. Então, você só vai conseguir ter excelência reparando, igual no começo eu reparei, fui anotando o que dava certo, o que dava errado. Eu fui estudando, na verdade, o que eu estava fazendo, né? E procurei, ao máximo, sistematizar para fazer as coisas seguirem essa ordem. Não significa que a todo momento eu vou conseguir seguir a regra e que tudo vai dar certo. Mas é justamente anotar e considerar como um caso de estudo o que você está fazendo. Veja, poxa, eu fiz isso, deu mais resultado. Aqui eu gravei e falei de, sei lá, aspecto familiar. Isso aqui deu mais resultado. Aqui eu falei de um problema da pessoa na empresa. Isso aqui deu menos resultado. Então, identificar essas coisas e é como se você fosse um cientista, né? Então, é você parar, debruçar e ficar olhando com um olhar muito crítico e tentar interpretar esses dados, como eu falei, né? Não é um indicador, mas é um somatório de indicadores que eu tenho que ir interpretando eles no transcorrer dos acontecimentos. Entende? Entendo. Mário, muito obrigado pela conversa, por ter disponibilizado aí um pouco do seu tempo, que eu sei que é bastante corrido, mas foi de grande valia para nós e para quem for nos ouvir e nos assistir. É legal. O prazer é meu, né? Eu acredito muito nas parcerias e nas alianças, e o objetivo, inclusive, é fortalecer mais a nossa, né? E quero chamar todo mundo para me seguir nas redes sociais, né? Meu nome é Mário Machado, como falei, eu sou assessor de investimentos. O canal que eu tenho, que são 2 podcasts, é o Conexões VIP, que está tanto no LinkedIn, quanto no YouTube, quanto no Instagram e o TikTok a gente está lançando. E o meu pessoal, que é o Mário L. Machado, no Instagram, e Mário Machado, Ponta Grossa, vamos colocar assim, para quem quiser me procurar no LinkedIn. A gente vai deixar tudo anotadinho para o pessoal. Beleza, então. Obrigada, Mário. Eu que agradeço. Abraço.